Há 800 anos, em algum lugar no Oceano Pacífico, uma canoa cortou a escuridão sem terra. Entendimento. As pessoas a bordo estavam navegando há semanas. Sem bússola, sem mapa, nada além do oceano. Em todas as direções, e um navegador lendo o céu, com os olhos. Eles estavam procurando por terras que nenhum humano havia encontrado, sendo que já tinha visto algo assim. Eles encontraram. E durante 2 séculos após a chegada dos europeus, começamos a fazer perguntas e pensamos que tínhamos entendido quem era. Essas pessoas eram e de onde vieram. Os estudiosos concordaram. Os livros didáticos diziam isso. A história da origem dos Maori parecia estar resolvida. Então, um laboratório de genética desmontou silenciosamente tudo. Coisa. O que o DNA revelou não foi algo mais simples. História. Foi uma situação mais estranha. Uma história que remonta a milhares de anos. E 2 mundos completamente diferentes, nenhum dos quais ninguém havia pensado em procurar até o... As evidências tornaram impossível ignorá-las. Para entender por que as descobertas genéticas são importantes, primeiro, é preciso entender o que os maoris encontraram ao chegar. A Nova Zelândia não é apenas uma ilha remota. É uma das últimas terras significativas. Massas na Terra, sentadas à beira o Pacífico, que se formou em isolamento geológico por aproximadamente 80 milhões de anos. Quando o supercontinente se fragmentou e este pedaço ficou à deriva, ao sul, levava consigo tudo o que a vida lhe oferecia. Estar presente no momento e então selou a porta. Nenhuma ponte terrestre jamais a reconectou. Nenhum mamífero jamais atravessou as águas abertas para alcance-o. Durante dezenas de milhões de anos, as ilhas evoluíram inteiramente segundo seus próprios termos, o que preenchia o espaço ecológico ocupado pelos mamíferos. Em todo o resto da Terra havia pássaros. Não apenas pássaros, canoros e aves marinhas, predadores de topo, herbívoros, andarilhos do solo da floresta. Cada nicho na cadeia alimentar ocupado por vida aviária que não tinha para onde ir. E não há motivo para temer nada. O mais icônico deles era o MOA, aves colossais não voadoras, algumas com 3 metros de altura, mais pesado do que qualquer ave viva hoje, vagando pelo solo florestal em completa segurança para milhões de anos. Eles tinham um predador, a águia de Haast, a maior águia predadora que já existiu, com envergadura de asas próxima a 3 metros e garras do tamanho das garras de um tigre. Um ecossistema equilibrado em torno de gigantes, isolado o resto do mundo, funcionando com base em suas regras próprias. Então, há cerca de 800 anos, isso terminou. As pessoas que puseram fim a isso chegaram de canoa, provavelmente originário de algum lugar nas ilhas da sociedade. Ao norte, eles não teriam chegado a lugar nenhum. Mais do que algumas centenas naqueles primeiros travessias. O Oceano Pacífico cobre 1/3 da toda a superfície do planeta, 165 milhões de metros quadrados. Quilômetros de águas abertas. Esses viajantes a atravessaram sem instrumentos, sem mapas, navegando pelas estrelas, correntes oceânicas e nuvens, formações e o comportamento das aves perto da costa. Navegadores experientes, treinados ao longo de gerações, aprendiam a ler o oceano. Da mesma forma que os outros interpretam uma paisagem, eles alcançaram a última porção de terra. Eles ficaram. Quando os navios europeus apareceram no horizonte nos séculos 17 e 18, as primeiras centenas de colonos formaram uma população de aproximadamente 100 mil pessoas. Eles exploraram todas as costas, atravessaram todas as montanhas. Alcance desenvolveu uma sociedade complexa com redes comerciais, tradições orais, arte elaborada e guerra. Eles se autodenominavam Maori. Eles chamavam sua terra de Aotearoa, a terra a longa nuvem branca. Durante 2 séculos após o contato, a questão de onde exatamente essas pessoas tinham vindo parecia direto. Os estudiosos traçaram a linha de volta através da Polinésia até Sudeste Asiático e chamou-o de resposta. Não houve resposta, nem sequer algo parecido. O modelo que dominou o pensamento acadêmico durante a maior parte do século XX foi chamado de da hipótese de Taiwan, e à primeira vista, foi fascinante. O argumento principal era o seguinte: há cerca de 5.000 anos, comunidades agrícolas a ilha e depois para as ilhas do Sudeste Asiático. Eles carregavam consigo um pacote reconhecível, específico, culturas, estilos específicos de cerâmica, línguas específicas pertencentes a uma família agora chamada austronesiana, que hoje abrange de Madagascar, no oeste, até a Ilha de Páscoa. No leste, a distribuição geográfica mais ampla de qualquer família linguística da Terra. A expansão foi gradual, geracional, ilha por ilha. E à medida que essas pessoas se deslocavam, deixavam um rastro de alegria. Trilha. Os arqueólogos seguiram o rastro.
O marcador mais evidente era um estilo distinto de cerâmica decorada com intrincados padrões dentados estampados encontrada, em locais que se estendem desde o arquipélago de Bismarck, perto de Nova Guiné, estendendo-se até o leste, passando por Vanuatu, Tonga e Samoa. As pessoas que o fizeram são conhecidas como a cultura lapita e, por décadas, os lapita. Foram considerados a prova irrefutável, os ancestrais diretos, de todos os polinésios que já viveram, o elo entre os agricultores de Taiwan e os navegadores, que eventualmente chegaram ao Havaí, à Ilha de Páscoa e à Nova Zelândia. Nova Zelândia. As provas apresentadas foram substanciais. A análise linguística mostrou que as línguas polinésias compartilhavam profundas semelhanças, raízes estruturais com línguas faladas em Taiwan e Filipinas. As evidências agrícolas mostraram as mesmas culturas: taro, inhame, fruta-pão, movendo-se para leste através do Pacífico na mesma direção da cerâmica. Animais domésticos, porcos, galinhas, cães, apareceram em Lapita, locais em sequências consistentes com uma única expansão, população carregando consigo seu modo de vida, do outro lado do oceano. Você poderia desenhar setas em um mapa sudeste, da Ásia à Melanésia, da Polinésia Ocidental à Polinésia Oriental, da Polinésia à Nova Zelândia. As setas pareciam estar corretas. O modelo foi publicado em livros didáticos, era ensinado nas universidades. Tornou-se a estrutura padrão para entender onde os maoris e todos os outros povos polinésios, em última análise, originou. E durante décadas, ninguém questionou isso seriamente. Havia apenas um problema. O modelo foi construído quase inteiramente com base em objetos: cerâmica, plantações, ferramentas de pedra, árvores linguísticas. Tudo isso são provas legítimas, tudo isso é real, mas nada disso era DNA. E tal como acontecera no Saara, como o que havia acontecido nas Américas, no momento em que os pesquisadores parou de ler objetos e começou a ler genomas, as setas nítidas no mapa começaram a ficar borradas, porque os ossos contavam uma história diferente do que a cerâmica. E a diferença entre essas duas histórias se transformou, promete ser uma das mais surpreendentes descobertas na história recente da genética humana. Quando os geneticistas começaram a extrair DNA antigo de esqueletos, permanece do outro lado do Pacífico, eles esperavam confirmar o que a arqueologia já havia sugerido: uma expansão limpa a partir do Sudeste Asiático, uma população, uma única direção, uma história. O que eles encontraram foram dois. Cada genoma polinésio sequenciado carrega a ancestralidade de dois povos diferentes, fontes profundamente distintas. A primeira é do leste asiático, em consonância com a expansão da lapita para fora de Taiwan e do sudeste asiático. Limpar. Esperado. Exatamente onde o caminho da cerâmica apontava. A segunda é a Papua, originária das populações da Nova Guiné e das ilhas vizinhas próximo à Oceania. Uma das mais antigas e geneticamente distintas linhagens no planeta. Um grupo cujos ancestrais haviam vivido em aquela região por pelo menos 40 mil anos, antes mesmo da chegada do povo lapita. Essas duas ancestralidades não deveriam logicamente estar em o mesmo genoma. Eles vêm de populações separadas por dezenas de milhares de anos de evolução independente. E, no entanto, em todos os polinésios testados desde Samoa, do Havaí à Nova Zelândia, ambos estão presentes. Especificamente na língua maori, o componente de ancestralidade papua é nenhum vestígio. Trata-se de uma fração substancial do total. Genoma. O primeiro instinto foi dar uma explicação para isso, como mistura tardia. Talvez os viajantes polinésios tenham adquirido ascendência papua-leste. Um acúmulo lento de eventos de contato ao longo de séculos. Essa teria sido a explicação mais simples. O DNA antigo descartou essa possibilidade. Pesquisadores que sequenciaram genomas de restos esqueléticos polinésios antigos descobriram que as linhagens ancestrais asiáticas e papuas já estavam totalmente integradas antes do início da grande expansão para o leste. Essa não foi uma mistura gradual. Foi um evento específico ou um conjunto de eventos comprimidos no tempo que ocorreram em algum lugar próximo à Oceania, muito provavelmente nas ilhas de Vanuatu ou na região circundante, antes mesmo de qualquer ancestral polinésio navegar rumo ao Pacífico aberto. Dois mundos colidiram em um só lugar. Fazendeiros do leste asiático migrando para o sul e leste ao longo da trilha lapita. Antigos caçadores-coletores papuas que ocuparam as proximidades da Oceania por 40 mil anos. Eles se encontraram. Eles se fundiram. E os povos descendentes dessa fusão se tornaram os maiores navegadores oceânicos da história da humanidade. É daí que descendem os Maori.
não de uma única linhagem pura originária de Taiwan, uma população híbrida forjada a partir de duas das correntes genéticas mais distintas da Terra, carregando em suas células o registro de um encontro que ocorreu muito antes de a Nova Zelândia sequer existir, muito antes de o Pacífico ser cruzado, muito antes de tudo isso ser registrado por escrito. A cerâmica apontava para uma origem. Os genomas revelaram duas, e isso muda completamente a forma como a história é contada. É aqui que a história fica ainda mais estranha. As evidências genéticas não apenas nos dizem que duas populações se fundiram, mas também que essa fusão foi quase invisível no registro arqueológico por uma razão muito específica e perturbadora. Os esqueletos lapita mais antigos já recuperados de sítios funerários em Vanuatu e Tonga, datando de aproximadamente 3.000 anos atrás, são genomicamente quase inteiramente do leste asiático, com praticamente nenhuma ancestralidade papua. Essas eram as pessoas que produziam a cerâmica característica. Os livros didáticos identificavam as pessoas como ancestrais de todos os polinésios. Geneticamente, elas correspondiam exatamente ao que o modelo de origem taiwanesa previa. Agricultores do sudeste asiático migrando para o leste e levando sua cultura consigo. Então, em apenas alguns séculos, algo aconteceu. A ancestralidade papua surge de forma repentina, não gradualmente, nem como um lento acúmulo de contato. No registro genômico, ela aparece quase como uma mudança abrupta, um antes e um depois, separados por um período de tempo relativamente curto. Quando se chega às populações que se expandiram pelo Pacífico aberto e eventualmente alcançaram a Polinésia, a componente papua já é substancial e totalmente integrada. Isso significa que, em algum lugar próximo à Oceania, a população lapita que chegou encontrou um grupo que não deixou praticamente nenhum rastro arqueológico, nenhuma cerâmica característica, nenhuma cultura material rastreável que tenha sobrevivido nos registros históricos. Uma população cuja existência só podemos constatar nos genomas de seus descendentes. Os cientistas chamam isso de população fantasma, um grupo presente nos dados apenas como um sinal estatístico e inferido a partir de padrões no DNA vivo e antigo, mas cujos restos mortais reais nunca foram identificados. Até recentemente, esse fantasma não tinha rosto. Novas descobertas de esqueletos na ilha da Melanésia estão começando a mudar isso. Genomas antigos recuperados de sítios funerários na região estão começando a preencher as lacunas sobre quem eram essas pessoas. Profundamente divergente tanto dos recém-chegados lapita quanto das populações da Ásia continental, aparentada aos antigos habitantes da Nova Guiné, mas distinta. Essa linhagem permaneceu na Oceania por dezenas de milhares de anos, em grande parte invisível à arqueologia, aguardando para aparecer em um artigo de genética. Os maoris estão no final dessa cadeia, separados por milhares de quilômetros e aproximadamente 800 anos da pré-história da Nova Zelândia, desde o momento em que essas duas populações se fundiram pela primeira vez. No entanto, eles carregam a evidência dessa fusão em cada célula. A população fantasma está em seu genoma. A antiga linhagem papua, que a arqueologia ignorou completamente, está inscrita no mesmo DNA que remonta a Taiwan e ao Sudeste Asiático. A cerâmica contava uma história, os ossos contavam outra, e o fantasma contava aquela que ninguém pensou em procurar. Vale a pena refletir sobre algo aqui, pois enquanto os geneticistas estavam ocupados desmantelando o modelo de limpeza de Taiwan, a tradição oral maori vinha preservando silenciosamente um quadro mais complexo. A terra ancestral na tradição maori é chamada de Hawaiki. Não se trata de uma única ilha, nem de um ponto no mapa. Trata-se de um lugar do outro lado do oceano, repleto de significados, representando tanto uma origem geográfica quanto uma espiritual. A tradição não descreve uma migração simples a partir de um único lugar. Descreve viagens, várias canoas, múltiplas travessias, um mundo definido pelo movimento em mar aberto em vez de apego a um único ponto de origem. A complexidade que a genética só agora começa a mapear estava presente nos registros orais séculos antes de alguém extrair um genoma. Depois, há o mito da Grande Frota.
Durante a maior parte do século XX, as crianças nas escolas da Nova Zelândia aprendiam que os maoris chegaram em uma frota coordenada de 7 canoas por volta de 1350, deslocando um povo mais antigo e primitivo chamado Moriori. Era uma narrativa bem simplista. Foi também quase inteiramente fabricado, construído em grande parte por estudiosos europeus no século XIX e posteriormente absorvido pelo sistema educacional onde persistiu por gerações. Convenientemente, isso também forneceu um contexto histórico que justificava as reivindicações territoriais britânicas, apresentando a Nova Zelândia como um lugar onde o deslocamento era simplesmente algo que as populações faziam umas às outras. O DNA antigo ajudou a desmantelar essa visão. Os Moriori não eram um povo pré-maori distinto, deslocado das ilhas principais. Eles eram descendentes de Maori que se estabeleceram nas ilhas Chatham e desenvolveram uma cultura própria em isolamento. As evidências genômicas confirmaram o que os etnógrafos Maori tradicionais argumentavam há anos. Não houve grandes deslocamentos. Não havia uma população anterior para substituir. O que o DNA e a tradição oral revelam, em vez disso, é algo mais interessante. Ondas múltiplas, origens múltiplas. Uma população fundadora que nunca foi tão simples ou tão singular quanto a narrativa europeia exigia. Considere Tupai, o sacerdote taitiano que navegou com o Capitão Cook em 1769 e descobriu que conseguia manter conversas básicas com guerreiros maori que nunca havia conhecido, em uma língua que nunca havia estudado, simplesmente por ser relacionada à sua própria. Aquele momento de reconhecimento a 4.000 quilômetros de oceano aberto não é apenas uma anedota notável, é uma demonstração viva do que a genética confirma. Essas pessoas compartilhavam uma ancestralidade comum profunda, separadas apenas pelo tempo, pela distância e pelo vasto e diferente Oceano Pacífico entre elas. A tradição oral preservava a memória do oceano, o DNA confirmou a conexão. O que nenhuma das duas conseguia captar completamente até agora era a antiguidade e a complexidade dessa ligação. A história maori não existe isoladamente, e essa é a parte que acho mais difícil deixar de lado depois de passar semanas com esse material. No Saara, 2 mulheres enterradas em um abrigo rochoso por 7.000 anos revelaram ser portadoras de uma linhagem genética nunca antes vista em qualquer pessoa viva ou em qualquer genoma antigo registrado. Um ramo da humanidade que persistiu em isolamento quase total por 50.000 anos, invisível a todos os modelos construídos apenas com base na arqueologia, só foi revelado quando a tecnologia de sequenciamento finalmente alcançou a resposta para a questão. Na América do Sul, 92 indivíduos ancestrais originaram 84 linhagens maternas distintas, nenhuma das quais existe em qualquer pessoa viva atualmente. Na Colômbia, uma população fundadora desapareceu completamente há 2.000 anos, sendo totalmente substituída por migrantes posteriores, não deixando vestígios genéticos em nenhuma comunidade moderna em qualquer lugar da Terra. Continentes diferentes, escalas de tempo diferentes, mecanismos de desaparecimento diferentes, mas o mesmo resultado. Populações reais, complexas e ancestrais foram apagadas de forma tão completa que só descobrimos sua existência quando um laboratório encontrou vestígios delas. O Pacífico não é exceção a esse padrão. A coleta de amostras de DNA antigo na Melanésia e na Polinésia ainda é fragmentária. A maior parte do registro esquelético nunca foi sequenciada. A população fantasma que contribuiu com a ancestralidade de todos os genomas polinésios foi apenas vislumbrada. É quase certo que existam linhagens sepultadas em sítios arqueológicos ainda não escavados nas ilhas do Pacífico que reescreverão partes dessa história, da mesma forma que as mulheres Takara Kori reescreveram a história do norte da África. O que sabemos aponta claramente para uma direção. A árvore genealógica humana não é um diagrama claro, é um emaranhado de linhagens que se dividem, se unem e se dividem novamente. Muitas delas terminando sem descendentes, a maioria nunca amostrada. Algumas recuperáveis apenas se a preservação for favorável e uma equipe de pesquisa tiver a sorte de examiná-las.
O DNA de ratos encontrado em sítios arqueológicos antigos da Nova Zelândia sugere múltiplas ondas de colonização que chegaram por volta do século XIII, não uma única frota, não um único momento, mas uma série de cruzamentos cuja complexidade genética completa ainda não foi mapeada. Cada uma dessas canoas potencialmente carregava uma parcela ligeiramente diferente da diversidade da população fundadora. Quanta dessa diversidade sobrevive nos genomas maori modernos? Quanta foi perdida nos colapsos demográficos que se seguiram à extinção da MOA? Essas não são perguntas retóricas, são perguntas abertas. E as respostas exigem DNA antigo de restos mortais da Nova Zelândia, algo que, na maioria dos casos, ainda não foi tentado. A tecnologia agora existe. As perguntas agora têm nomes. O que acontecerá a seguir depende inteiramente de alguém se dispor a procurá-las. Volte para aquela canoa em mar aberto, o navegador lendo as estrelas. Ele não sabia que o sangue em suas veias carregava dois mundos antigos, uma linhagem das fazendas e litorais do Sudeste Asiático e outra de pessoas que viveram nas ilhas próximas à Oceania por 40 mil anos antes de seus ancestrais chegarem. Ele conhecia apenas o oceano, o vento e o destino que ainda não tinha visto. Os maoris não vieram de onde pensávamos, mas a verdade é muito mais surpreendente do que qualquer simplificação jamais foi. O que me marcou não foram as respostas que o DNA forneceu, mas a dimensão do que permanece sem resposta. Sítios funerários inexplorados, genomas não sequenciados, linhagens enterradas no Pacífico que podem reescrever essa história no momento em que alguém decidir procurá-las. A canoa ainda está lá fora, só ainda não a encontramos.